Olá, pessoal, eu cumprimento todos e a todas. Eu sou o professor Saski Ribeiro de Almeida, dou aula de linguagens para vocês no canal Conquiste os Seus Sonhos Enem. E eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para ficar atentos e atentas às novidades que temos no canal, pessoal. Temos aulas de todas as disciplinas para vocês poder gabaritar nesta prova do Enem. Eu deixo aqui também, primeiramente, os meus agradecimentos ao professor Heitor Grilo e ao canal Conquiste os Seus Sonhos. Pessoal, como estamos dando continuidade à nossa série de aulas de espanhol, eu vou fazer aqui a minha apresentação agora em espanhol, pessoal, para nós já irmos treinando, né, aprimorando o nosso espanhol, tá bem? Soy el profesor Saskia Ribeiro de Almeida, doy clase de idioma para usted en canal Conquiste tus sueños de NEN. Dejo aqui meu agradecimento ao professor Heitor Grilo e ao canal Conquiste tus sueños Enem. Mas vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. E a nossa aula de espanhol hoje, especificamente, será sobre apócope versus advérbios em espanhol. Isso mesmo, pessoal. Se você nunca ouviu falar sobre o apócope e advérbios em espanhol, é a chance de você adquirir esse incrível conhecimento, pessoal. E sim, pode cair na sua prova do Enem, por isso a importância de estudarmos o espanhol. Pode cair no enunciado uma questão comparativa, por exemplo, um texto ou uma frase para você analisar qual a palavra, por exemplo, é a apócope daquela determinada frase. Né? Pode aparecer também uma sequência de frases ou um texto para você identificar um determinado advérbio espanhol. Ao decorrer da aula, vocês vão verificar que nós temos uma variedade de advérbios em espanhol. Importantíssimo vocês saberem a diferença, entende? Eu já deixo aqui no início da aula as dicas, pessoal. Aprender não é decorar, anotem isso. Aprender é muito mais do que você decorar um determinado conteúdo, melhor dizendo. Aprender vem de você estudar, pesquisar, anotar. Aqui no caso do canal, pessoal, temos todas as disciplinas para vocês, é, acesso às aulas, né? Por isso a importância, ressalto, de estar inscrito e inscrita no canal. Você dá pausa no vídeo, na aula, volta se necessário, faça suas anotações, pesquisam para além. Isso é estudar, isso é aprender, não decorar. Né? Pode parecer um tanto complexo, que são muitos conteúdos, mas se você pegar, você tirar um tempo por dia para você estar estudando, você vai conseguir, você vai gabaritar nessa prova do Enem. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, seguimos com a nossa aula de hoje, pessoal. Ao final da aula, nós teremos um exercício, né? Esse exercício é decorrente dos conteúdos estudados na aula de hoje. Eu deixo sempre 5 segundos simbólicos para vocês estarem respondendo e depois retornaremos com o gabarito. Porém, você pode dar pausa no vídeo, anotar o exercício, ou responder e depois conferir o gabarito, tá bem, pessoal? Os 5 segundos que eu deixo é só simbólico, tá bem? Então, seguimos. Dividimos a aula em dois momentos, ou seja, em duas partes, para melhor compreensão, está bem? Daremos início com a parte um, que é sobre apócope. Vamos lá, pessoal? Parte um, apócope. O que seria apócope? É a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de algumas palavras. Vejamos, pessoal, apócope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de algumas palavras, né?
E aí, para esclarecer um pouco mais, se você não recorda o que é fonema, eu trouxe uma citação aqui na íntegra, temos aqui a fonte, Wikipedia 2022, tá? Para relembrar o que seria o fonema, tá bem? Em linguística, um fonema é a menor unidade sonora, fonológica, de uma língua. São sons que, articulados e combinados, constituem as sílabas, as palavras e a frase na comunicação oral. A fonologia é uma ciência que estuda as funções dos fonemas na linguagem, né? Então, aqui só para nós recordarmos o que seria o fonema, certo? Seguimos, pessoal. Ocorre ao apócope, voltando agora ao apócope especificamente, quando acontece a perda de uma ou mais letras, né, no fim de um vocabulário, né? Ao decorrer da aula, pessoal, nós teremos uma série de exemplos que eu trouxe para vocês, para tirar todas as dúvidas, tá bem? Seguimos. Podemos considerar que passam por apócope os advérbios ou adjetivos que são utilizados entre, na verdade, né, de substantivos masculinos e no singular. Exemplo, pessoal, trouxemos aqui as frases de exemplo. El gabinete de Juliana es el primero. O armário de Juliana é o primeiro. A tradução. Juliana usa el primer gabinete. Vejamos. Notaram ali a palavrinha primer? Vamos ler novamente ali. El gabinete de Juliana es el primero. Né? Juliana usa el primer gabinete. Vejamos. Juliana utiliza o primeiro gabinete. Vocês conseguiram ver a diferença? A primeira frase, quando fala primeiro, né, está falando que a ordem dele. Ele é o primeiro gabinete, o primeiro armário. E quando se trata da Juliana utilizar, ele já fica como primer. Vejamos. Esse exemplo da palavra primer é apocopada, né? É uma apócope, esta sendo colocada antes de um substantivo no singular, gabinete, que é armário. Então, quando eu falo que ele é o primeiro, ele é primeiro. Quando eu falo que ela está utilizando, ele é primeiro. Certo, pessoal? Esse é só um exemplo, mas teremos uma série de exemplos bem específicos para vocês compreender melhor, certo? Trouxe aqui um quadro também bem explicativo, né, com alguns detalhes. Temos a fonte logo abaixo, tá bem? Vejamos aqui na primeira coluna, né, temos os adjetivos, né? Depois nós temos apócope, adjetivo mais nome masculino, adjetivo mais nome feminino, né? Vejamos aqui na primeira coluna os adjetivos. Uno, apócope, aqui os adjetivos, certo? Quero um bocadilho. Quero una manzana. Bueno. Buen é o apócope. Buen día. Es una buena persona. Malo, apócope que é mal. A mal tiempo, buena cara. Es una mala costumbre. Primero, aquí apócope, primer. Es el primer día de la semana. Es la primera semana. Terceiro, aqui ó, apócope, terceiro. El tercer capítulo habla de la tercera parte de parte. Alguno, apócope, algún día voy a España. ¿Tienes alguna idea? Ninguno, ningún. Aquí no hay ningún libro. No hay ninguna mujer.
Viu a diferença aqui, pessoal, do apócope, ó? Uno, bueno, buen, malo, mal, primero, primer, terceiro, terci, alguno, algum, alguno, algum, ninguno, nenhum. Melhor dizendo. Seguimos, pessoal. Usa-se a forma apocopada dos possessivos antes de um substantivo masculino no singular. Trouxe aqui esse quadro que eu fiz adaptado para vocês. Agora nós vamos ter uma série de quadros explicativos também, para vocês compreenderem e podem anotar. Apócope, forma plena e apócope. Forma plena, mio, meu, mia, minha. Apócope, mi, meu, minha. Forma plena, tuyo, teu, tuya, tua. Apócope, tu, teu, tua. Forma plena, suyo, seu, suya, sua. Apócope, su, seu, sua. Agora, pessoal, nós vamos seguir para a segunda parte da aula, né? A parte 2, aonde nós vamos falar sobre os advérbios em espanhol. Preste muita atenção, anotem, pessoal, porque é um assunto muito pertinente, tá bem? Para vocês estudarem e se preparar para a prova do Enem. Vejamos que nós temos uma série de exemplos para melhor compreensão. Vamos lá. Advérbios em espanhol. Os advérbios são formados por palavras invariáveis, que são utilizadas para mudar o sentido dos verbos, bem como os adjetivos. Novamente, advérbios em espanhol. Os advérbios são formados por palavras invariáveis que são utilizadas para mudar os sentidos dos verbos, bem como dos adjetivos. Advérbios, agora nós temos aqui uma relação, uma lista, né, de advérbios que pode ser demonstrados como dúvida, tempo, negação, afirmação, modo e lugar, né? A priori eu havia dito que ia trazer os quadros explicativos e nós vamos ter exatamente cada um desses adjetivos aqui mencionados, para nós fazermos as comparações, né? O que seria um adjetivo de dúvida, tempo, negação, afirmação, modo e lugar. Exemplo: estudias mucho. Você estuda muito. No exemplo, o advérbio mucho muda o verbo estudar para estudar, dando a ele o sentido de intensidade, que muito, estuda muito, né? O que acontece? Ele estuda muito, né? Tá vendo assim? Dá a intensidade, ó. Estudias mucho. Você estuda muito. Mucho muda o verbo estudar para estudar, dando a ele o sentido de intensidade. Vejamos aqui, pessoal. Os principais tipos de advérbios em espanhol. Los principales tipos de adverbio en español. Advérbios de afirmação. Advérbios de afirmação. Esse é o primeiro que nós vamos ver, pessoal. Seguimos. Todos esses quadros que nós vamos ver agora são os quadros que eu adaptei para vocês. Fiz uma arte para poder melhorar aqui a questão do visual mesmo, para você poder ficar, como que eu posso dizer, mais atrativo para estudar, certo? Vejamos, vamos começar aqui com advérbios de afirmação, advérbios de afirmação, advérbios de afirmação em espanhol. Aqui nós teremos os exemplos. Afirmação em espanhol. Se, sim. Ao exemplo, pessoal. Se tienes que comer algo, sim, você tem que comer algo.
Você entende que esse sim é um sim de afirmação? Sim, você tem que fazer, você tem que comer algo. Não é um sim de simplesmente de uma resposta. Você vai estudar para o Enem? Sim. Sim, você tem que estudar para o Enem, né? Isso aqui estou aproveitando aqui, já fazendo uma frase aqui ao vivo aqui para vocês, tá? Mas o exemplo é esse, ó. Se tienes que comer algo, sim, você tem que comer algo. Claro, claro. Terminaste de limpar, de, de limpiar? Claro. Você terminou a limpeza? Claro. Esse claro quer dizer sim, ok, terminei, confirmado, né? Positivo, né? Não tem gente que fala assim, positivo e operante. Positivo. A pessoa fala coisa assim, ah, você já terminou de fazer essas impressões? Positivo. Terminei, concluí. Sim, claro. Este claro de afirmação é este claro. Está bem, ó? Terminasse de limpar? Claro. Você terminou a limpeza? Claro, né? Certamente, certamente, claro ou com certeza. Também tem isso, né? Você vai para o colégio hoje, né? Certamente, com certeza. Aí já seguimos aqui o exemplo, ó. Está seguro? Certamente. Né? Tem certeza? Claro, tá vendo? Porque assim, no espanhol, esse está seguro, né? Quer dizer que você tem certeza, entendeu? Não, talvez se você se remete ao seguro de estar seguro mesmo, estar seguro em, dirigir esse carro pela primeira vez, por exemplo, né? Mas não é, porque por isso é importante estudarmos espanhol, porque ele é muito próximo, sim, da língua portuguesa. Mas tem palavras que você acha que é aquele sentido, mas não é. Por isso é importante você estudar a gramática, os advérbios, para você ir aprimorando e aos poucos você vai compreendendo como que é a língua espanhola, tá bem? Então aqui como está seguro, né? Está com certeza disso, né? Certamente. Tem certeza? Claro, né? Seguimos aqui. Certo, com certeza. Certo, me equivoque. Com certeza, eu errei. Certo, me equivoquei. Com certeza, eu errei. Também. Sua esposa é inteligente e ele também. A esposa dele é inteligente e ele também. Ó, também, né? Sua esposa é inteligente e ele também. A esposa dele é inteligente e ele também. Seguimos, pessoal. Agora com advérbios de quantidade ou advérbios de intensidade e quantidade, não é? Presta bem atenção, pessoal, depois vai cair nos exercícios, tá bem? Anotem. Então, vejamos os advérbios de quantidade e intensidade em espanhol, que é a tradução e aqui o exemplo. Además, além disso, no voy a ir a clase de ballet porque no me anoté y además no me gusta bailar en público. Não vou, perdão, pessoal, que não vou à aula de dança porque não me inscrevi. Além disso, não gosto de dançar em público, é a tradução. Mas o que? Esse ademais, ó, não vou à aula de dança porque não me inscrevi. Além disso, además, além disso, no voy en la clase de ballet porque no me anoté y además, além disso, no me gusta bailar em público. Bastante, bastante. Estudamos bastante, estudamos bastante. Casi, quase. Casi te caes. Quase que você caiu. Mais. Sou mais pobre que meu padre. Sou mais pobre que o meu pai. Menos. Habla menos e estude mais. Fale menos e estude mais. Mucho, muito. Te quero muito. Gosto muito de você. Muito. Ela é muito hermosa. Ela está muito linda.
Pouco, pouco. Su sueldo é pouco. O salário dele é pouco. Tan, tão. Por que queres uma casa tão grande? Por que você quer uma casa tão grande? Ó, o tão aqui, tão grande. Por que queres uma casa tão grande? Seguimos, advérbios de dúvida, que é advérbios de dúvida, certo, pessoal? Temos aqui o advérbio, tradução e o exemplo. Advérbios de dúvida em espanhol. Acaso. Por acaso. E o dois é talvez. Tá bem? Vejamos. ¿Acaso habrán perdido a clase? Por acaso teria perdido a aula? Né? O segundo exemplo aqui é talvez. O primeiro é por acaso. ¿Acaso habrá perdido a clase? O segundo é talvez. ¿Acaso voy a la escuela? Talvez eu vá à escola. ¿Acaso voy a la escuela? Quizá é talvez. Quizá, talvez. Quizá viaje lá. Quizá viaje a Roma. Talvez eu viaje a Roma. Provavelmente. Provavelmente. Provavelmente iré al ginásio esta tarde. Provavelmente irei à academia hoje à tarde. Provavelmente. Possivelmente, possivelmente. Possivelmente esse é o melhor restaurante do bairro. Possivelmente este é o melhor restaurante do bairro. Possivelmente esse é o melhor restaurante do bairro. Seguimos, pessoal. Advérbios de lugar. Advérbios de lugar. Advérbios de lugar em espanhol. Abarro. Lugar. Preste bem atenção, pessoal. Lugar. Onde está, onde esteve, aonde caiu, aonde foi. Certo? Vejamos. Abarro, abaixo. Caímos cuesta abaixo. Caímos morro abaixo. Caímos onde? Que lugar? Morro abaixo. Aí, aí. El maestro está aí. A professora está aí. Onde ela está? Aí, né? Ali, ali. Estudamos ali. Nós estudávamos ali. Onde eles estudavam? Ali, naquele lugar que está mostrando ali. Aqui, aqui. A diferença é o acento, pessoal. Notaram a diferença aqui da escrita? Aqui, com acento, né? É o aqui. Te veres aqui. Te encontrei aqui. Arredor, ao redor. Ó, em português aqui a tradução. Ao redor. Vejamos em espanhol. Junto a palavra, ó. Ao redor, alrededor, alrededor. ¿Eh? Miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos uma escola. Procuramos ao redor, mas não encontramos uma escola. Miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos uma escola. Cerca, cerca, perto. Tu casa é cerca de la minha. A sua casa é perto da minha. Delante, diante. La respuesta está junto delante de tus ojos. A resposta está diante dos teus olhos. Detrás, atrás. Ó, a diferença é a letra aqui, ó. Detrás, atrás. Os livros estão detrás da estante. Os livros estão atrás da estante. Lejos, longe. Estudo lejos de mi hermano. Eu estudo longe do meu irmão. Agora vamos para os advérbios de modo. Advérbios de modo, pessoal, em espanhol. Assim. Modo de tratamento, modo de forma mesmo, certo? Assim, ao acento. A tradução é assim. Sempre me gostou assim. Sempre gostei assim. Bien, bem. Ela lo hizo bien.
Ela faz tudo bem. Despacio, devagar. Despacio, devagar. Puedes caminar más despacio, por favor? Você pode andar mais devagar, por favor? Puedes caminar más despacio, por favor? Deprisa, depressa. Caminhava depressa para não perder a classe. Caminhava depressa para não perder a aula. Pior, o pior não, é pior. Fui tratado de la pior maneira. Fui tratado da pior maneira. Melhor. Debes ensinar da melhor maneira possível. Você deve ensinar da melhor forma possível. Facilmente. Aprendi o conteúdo facilmente. Aprendi o conteúdo facilmente. Está dizendo, né, pessoal? Vejamos, seguimos aqui com os advérbios de negação. Advérbios de negação. Advérbios de negação em espanhol. No, não. Não me gusta de atitude. Não gostei da atitude dele. Nunca, nunca. Nunca faltava na classe. Nunca matei aula. Jamais, jamais, nunca. Jamais he ido à cascada. Jamais foi à cachoeira. Tampouco. Tampouco, também não. Algum, ó, algum não está ligado tampouco ao prevenido. Ainda não chegou e tampouco avisou. Algum não há ligado e tampouco prevenido. Ainda não chegou, né? E tampouco avisou. Também não avisou. Advérbios de ordem. Advérbios de ordem em espanhol. Posteriormente. Fuimos a tu casa e posteriormente à universidade. Passamos na sua casa e posteriormente na faculdade. Primeiramente. Primeiramente estudaremos os verbos em espanhol. Primeiramente estudaremos os verbos em espanhol. Sucessivamente. Os artistas entraram sucessivamente. Os artistas entraram sucessivamente. Advérbios de tempo em espanhol, pessoal. Seguimos. Primeira coluna, os advérbios, a segunda tradução e seguimos com os acentos, certo? Agora. Marcos chegou agora. Ontem à noite. Anoche estudamos hasta las 2 de la mañana. Ontem à noite estudamos até 2 da manhã. Antes. Llegué antes de Flávia. Cheguei antes da Flávia. Ainda. Ainda. Aún não sei ela vai. Ainda não sei se ela vai. Aí, ontem. Aí fui de la inauguração. Ontem foi a inauguração. Depois. Llegué fora do horário. Cheguei depois do horário. Temprano, cedo. Poderíamos levantar-nos temprano hoje? Poderíamos levantar cedo hoje? Enquanto. Eu leio mientras tu escreves. Eu leio enquanto você anota. Antenoche. Ontem à noite. Fernando hizo una cena antenoche. Fernando fez um jantar anteontem à noite. Hoje. Foi a graduação de Camila. Hoje é a formatura de Camila. Manhã. Manhã será mi debut.
Amanhã será quarta-feira. Pessoal, agora chegou a melhor hora, que é a hora dos exercícios, hora de aprimorar os nossos conhecimentos, certo, pessoal? Vamos ler o enunciado, mais uma vez eu falo para vocês prestar bastante atenção no enunciado, no que ele está pedindo, tá bem, pessoal? Seguimos. Apócope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de algumas palavras. E quanto aos advérbios em espanhol, são formados por palavras invariáveis, que são utilizadas para mudar o sentido dos verbos, bem como dos adjetivos. De acordo com os conteúdos estudados, assinale a alternativa que corresponde ao advérbio de quantidade barra intensidade em espanhol na frase. Pessoal, a letra A, no voy a ir a clase de ballet porque no me anote y además no me gusta a bailar en público. Letra B, caemos cuesta abajo. Letra C, fue tratado de la peor manera. Vejamos que o enunciado ele pede para assinalar a frase que, que contém o advérbio de quantidade e intensidade. É a letra A, letra B ou letra C? Además, abajo, peor. Agora eu deixo os 5 segundos simbólicos para vocês responder. E logo mais retornaremos com o nosso gabarito, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, pessoal, o nosso gabarito. Seguimos, vamos ler novamente o enunciado. Apócope é a supressão de um fonema ou de uma sílaba no final de algumas palavras, enquanto os advérbios em espanhol são formados por palavras invariáveis, que são utilizadas para mudar os sentidos dos verbos, bem como o dos adjetivos. De acordo com os conteúdos estudados, assinale a alternativa que corresponde ao advérbio de quantidade barra intensidade em espanhol na frase. A resposta correta é a letra A, pessoal. Isso mesmo, vejamos. Não vou ir à classe de balé porque não me anote e, ademais, não me gusta bailar em público. Ademais, é um advérbio de quantidade e intensidade, pessoal. A letra B não é porque, ó, caemos cuesta abaixo. Abaixo é um advérbio de lugar. Caiu onde? Em algum lugar. Letra C, foi tratado de la peor maneira. Advérbio de modo, como ele foi tratado, da pior maneira. Pessoal, agora nós chegamos ao fim de mais uma aula e eu deixo aqui novamente os meus agradecimentos, né, a todos e a todas, e ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Mi agradecimento a todos e cada um, ao canal Conquiste Tus Sueños Enem e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, até a próxima aula e bons estudos!